Você sabia que para confeccionar uma prótese fixa existem princípios básicos que a gente deve levar em consideração? É isso que a gente vai entender nesse vídeo de hoje. Se você chegou aqui nesse vídeo e ainda não me conhece, muito prazer, o meu nome é Bruna, eu sou estudante de odontologia e tô sempre trazendo resumos que te ajudam a estudar do lado daí. Então bora lá entender esses princípios para a confecção de uma prótese fixa. Bom, gente, no resumo de hoje eu vou trazer para vocês alguns princípios básicos para a confecção da prótese fixa. Todas as próteses, independente de ser fixa ou de ser parcial removível, todas elas precisam de um planejamento para que elas possam ser adaptadas dentro da cavidade oral do paciente. E para que esse planejamento aconteça, a gente precisa levar em consideração alguns princípios básicos. E a gente vai falar aqui hoje de 5 princípios. Antes de começar os princípios, eu queria relembrar vocês que para a confecção da prótese fixa é muito importante a gente ter conhecimentos sobre a oclusão, porque é justamente o conhecimento de oclusão, como que a gente obtém uma oclusão correta, tudo isso tem que ser conhecido, para a gente confeccionar a nossa PPF. O primeiro princípio, então, se refere ao equilíbrio articular. Na nossa cavidade oral existem forças que atuam sobre o nosso dente, como a força gengivo-oclusal, a força ocluso-gengival. Por exemplo, quando você mastiga, existem forças verticais atuando no sentido ocluso-gengival. E essa força produzida pela mastigação produz uma resultante no sentido gengivo-oclusal. Também temos a força vestíbulo-lingual, que é a força da língua, a força do vestíbulo atuando sobre o dente. Também temos a força mesio-distal e disto-mesial, que é a força de contato entre um dente e outro. Então é óbvio que na ausência de um dente, esse equilíbrio de forças ele vai ser prejudicado, Se a gente tem a ausência desse dente aqui, por exemplo, todo esse equilíbrio de forças ele vai ser comprometido. Então, por exemplo, quando nós temos a ausência de um dente, o antagonista dele sofre extrusão, os dentes remanescentes ao lado pode sofrer mesialização, justamente porque essas forças não estão equilibradas. Então, para confeccionar a nossa PPF, nós temos que levar em consideração como que está esse novo equilíbrio na cavidade oral do paciente, porque uma vez que houve a perda de um elemento dentário, acontece um novo equilíbrio articular e nós temos que levar em consideração esse novo equilíbrio para confeccionar a PPF. Um outro princípio que a gente leva em consideração é o princípio de proteção. A PPF ela deve ser confeccionada de modo que os dentes remanescentes não sejam prejudicados pela sua presença e nem a mucosa deve ser agredida pela presença da PPF. E para que isso aconteça, o número de pontico deve ser proporcional ao número de pilares, justamente para equilibrar e distribuir melhor as forças e não causar nenhum prejuízo ao dente suporte ou à mucosa. Nesse caso aqui, por exemplo, nós temos 2 pilares e 1 pontico. E nesse outro caso, nós temos 3 pilares e 2 ponticos. Então, deve haver uma proporção entre pilar e pontico justamente para promover proteção e distribuir melhor essa força para não sobrecarregar nem o dente suporte e nem a mucosa. Um outro princípio também é o de higienização. A adaptação da prótese fixa deixa um pequeno espaço entre a prótese fixa e a mucosa. Ela é chamado de área de higienização e ele é fundamental para o paciente conseguir realizar a higienização entre a prótese e a mucosa remanescente. Então, quando a gente vai confeccionar uma prótese fixa, por exemplo, nós devemos levar em consideração que o paciente precisa fazer a higienização daquela região e nós precisamos pensar em deixar essa área de higienização durante a confecção da prótese. Temos também o princípio de resistência. A prótese ela deve ser resistente justamente para dissipar as forças. Se a prótese não for resistente, ela pode sobrecarregar ou os dentes pilares ou a mucosa. Então a prótese ela deve ser confeccionada com uma resistência adequada, justamente para distribuir melhor essas forças sobre a mucosa e sobre os dentes pilares. O último princípio se refere à estética. A prótese fixa, ela deve substituir esteticamente os elementos faltantes. Na verdade, um dos pontos que é mais importante para o paciente é justamente a estética que a prótese fixa consegue devolver. Deve se parecer ao máximo com os dentes naturais e a prótese fixa ela pode ser confeccionada tanto em resina acrílica quanto em cerâmica para conseguir devolver essa estética para o paciente. Então, para o sucesso da nossa prótese fixa, nós temos que levar em consideração o equilíbrio articular, a
proteção que a prótese fixa deve conferir, a existência da área de higienização para o paciente conseguir fazer a higienização correta dessa prótese, a resistência da prótese para dissipar as forças tanto nos dentes pilares quanto na mucosa, e a estética, que é a parte visual da nossa prótese. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha entendido. Se você gostou, não esquece de dar like aqui embaixo. E se ainda não é inscrito, não esquece de se inscrever e ativar o sininho para você receber os resumos desse canal que estão sempre te ajudando. No mais, é isso, um beijo e até o próximo vídeo.